O Internacional ficou no empate em 1-1 fora de casa contra a equipe do Ceará. E Mano Menezes deu detalhes do que aconteceu no planejamento colorado para que o time tivesse que ir com uma equipe completamente reserva para o Nordeste. O foco agora é na partida de terça contra o Colo-Colo. E tem um desfalque, pelo menos já praticamente confirmado no setor defensivo. Mano revela uma conversa que teve com Wesley Moraes para colocar as coisas em seu devido lugar. E a mobilização para a decisão de terça toma conta da torcida, que promete lotar o estádio Beira-Rio. Esse é o Diário do Inter KTO, de sábado, 2 de julho de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Um resumo do que foi este sábado do Internacional. Começando, é claro, pelo empate. O resultado do Inter dentro de campo na Arena Castelão contra o Ceará. O Inter conseguiu levar um ponto do Ceará. E eu diria que devido às circunstâncias da partida, do movimento que o Internacional fez de focar especialmente na partida da próxima terça-feira contra o Colo-Colo, da maneira como o Inter se colocou descaracterizado em campo, foi um bom resultado. E eu diria que foi um resultado justo, tá? O primeiro tempo do Internacional foi melhor do que o da equipe do Ceará, mas no segundo tempo o Ceará, ele foi superior. O Mano Menezes colocou em campo um time com 3 zagueiros, o Moisés atuando como zagueiro pelo lado esquerdo, o Tauan Lara sendo o ala esquerda, e o Mano destacou que principalmente ganhou jogadores com essa partida. Alguns atletas que ganharam minutagem, que ganharam experiência, como por exemplo o Tauan Lara, como por exemplo o Moisés de zagueiro, o Lisieiro ganhou mais minutagem, o Wesley Moraes foi a novidade do time hoje como titular. O Inter já no primeiro lance teve uma oportunidade nos pés do Wesley Moraes, que até fez o pivô, deu sequência a algumas jogadas, mas desperdiçou 3 gols que talvez não pudesse desperdiçar. E essa foi a tônica do primeiro tempo, onde o Inter foi melhor do que o adversário, sofreu o gol em uma bobagem do Heitor, mais uma vez comprometendo através de um erro defensivo, uma bola longa que ele deixa quicar, dá as costas pro atacante roubar dele e sofreu o pênalti do Kehler, pênalti que o Lima bate e abre o placar, mas depois o Inter teve reação, conseguiu construir o gol de empate na falta do Tyson, onde o Moisés cabeceou pro gol e depois criou chances inclusive para tomar a frente do placar para virar a partida. Na segunda etapa, o time caiu de rendimento. E o Mano explicou devido às mudanças na equipe e devido ao clima de desgaste que existe, viagem longa e tudo mais. O time caiu fisicamente, no entendimento do Mano. De qualquer maneira, um empate de 1-1 que traz de Fortaleza um ponto importante para o Inter. Por enquanto, estar ali no bolo de G4, com a vitória do Atlético Paranaense, o Inter cai fora do G4, mas ainda assim é um time que tá ali na briga por uma vaga na Libertadores da América, tá? Eu quero falar com vocês, além do jogo, o Mano deu algumas explicações importantes na entrevista coletiva, e ele falou sobre o planejamento que o Internacional vem fazendo para essa partida contra o Colo-Colo, e explicou o porquê ele colocou os reservas, tá? Segundo o Mano, o planejamento do Inter estava indo muito bem, até o jogo contra o Botafogo. Quando o Inter perde, uma derrota inesperada, classificou assim o Mano Menezes, 3-2 de virada e perde 2 jogadores importantes, o Alan Patrick e também o Wanderson. Com isso, ele teve que mexer um pouco no planejamento da equipe para o jogo contra o Coritiba, porque o Inter precisava ganhar do Coritiba, não podia correr riscos pelo resultado ruim que teve contra a equipe do Botafogo. E aí, esticou um pouco a corda. Esticando a corda contra o Botafogo, o time chegou um pouco desgastado no jogo contra o Colo-Colo. Perdeu o Bustos, perdeu o Depena. E aí, em função do resultado ruim no Chile, o Inter precisou parar tudo. Para as máquinas, vamos recuperar todo mundo aqui para jogar na terça-feira contra o Colo-Colo, porque é um jogo de fundamental importância para o Inter se manter na Copa Sul-Americana. É um jogo que o Inter abre mão do Campeonato Brasileiro, ainda conseguiu um pontinho lá do Ceará, e aí foca a terça-feira com todo mundo recuperado para encarar a equipe do Colo-Colo do Chile, tá? Esse foi o planejamento do Mano Menezes e está com alguns jogadores no DM, né? O Bustos, o René e o Depena especialmente, tenta recuperar esses jogadores para a partida de terça-feira. Entretanto, um desses 3 não deverá ter condições, que é o René. Tanto que o próprio Mano já admitiu na entrevista coletiva que o Moisés será titular no jogo de terça. O que indica qual será o time do Internacional para a partida de terça. Daniel no gol, a defesa de Bustos retornando ao time, este deve retornar, Vitão, Mercado
e Moisés. Meio campo com Gabriel, Edenilson e Depena. Na frente, Pedro Henrique, o Alan Patrick e o David. Esse deve ser o time do Internacional para encarar o Colo-Colo na terça-feira. O Mano já deixou alguns indicativos. Depena e Bustos devem voltar sem maiores problemas, tá? Próximo assunto que eu trago aqui foi uma revelação que o Mano Menezes fez sobre Wesley Moraes. Wesley Moraes foi um dos personagens dessa partida. Começou jogando como titular, ganhou uma oportunidade depois de muito tempo e depois de ter uma relação um pouco atritada com o Mano Menezes, né? Teve a entrevista do empresário, Paulo Nemi, falando mal do Mano, dizendo que o Mano não dava nem bom dia pro jogador. Depois o Mano, em uma entrevista coletiva, falou sobre falta de comprometimento do Wesley Moraes nos treinamentos e por isso ele não vinha sendo relacionado. Segundo o Mano, há cerca de 2 semanas houve uma conversa entre ele e o Wesley Moraes. O Mano chamou o Wesley Moraes para sua sala no CT Parque Gigante e, segundo o próprio Mano, colocou as coisas no seu devido lugar. Um papo franco com Wesley Moraes, onde o Mano diz ter dado a real. Olha, para tu voltar a jogar, para tu voltar a ter espaço aqui no time, não tem lero-lero, não tem conversa paralela. Tu tem que treinar melhor, tu tem que mostrar um comprometimento melhor no dia a dia. E segundo o Mano, isso foi apresentado ao longo dos últimos dias. E por isso, o Wesley Moraes começou jogando como titular. Na avaliação do Mano, o Wesley Moraes fez uma boa partida. Perdeu os gols, mas deu segmento no pivô nas jogadas, vai recuperando a confiança aos poucos. Fazia muito tempo que ele não jogava. O Mano passou um pouco de pano em cima da atuação do Wesley Moraes, que foi muito criticada por torcedores em redes sociais, mas afirma que está voltando a ter confiança no jogador a partir dessa intervenção, dessa conversa que teve tete a tete com o atleta, tá? Uma última. Hoje de manhã eu moro aqui nas redondezas do Beira-Rio e eu circulei nas redondezas do Beira-Rio e já vi filas muito grandes no estádio, tá? De muita gente querendo comprar ingresso para o jogo de terça-feira. Bom, já são mais de 30 mil torcedores confirmados para essa partida. A expectativa do Internacional é de ultrapassar os 40 mil torcedores no jogo de terça. Vários setores já têm os seus ingressos esgotados. Então é um clima de decisão de fato que o torcedor está comprando para essa partida de terça-feira. A gente vai ter 2 ingressos para sortear em quem tiver no canal do Telegram do A Dupla, tá? Lá no Telegram. E é um clima de mobilização muito grande. A gente vai dar detalhes lá no grupo, para quem tá lá na comunidade do Inter no Telegram vai ter mais detalhes, tá? Aliás, vamos fechar falando de KTO, que mais uma vez o Cauezinho, que é o nosso consultor no canal do Telegram de dicas de apostas, arrebentou ao longo desse domingo. É green em cima de green. Eu apostei na vitória do Internacional, que não era o favorito para enfrentar a equipe do Ceará. Não me dei bem, mas outros resultados acabaram tendo eu tive um acerto, tendo um retorno melhor, principalmente porque eu segui as dicas. Vai lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito e clica no link para participar da comunidade do ADUPLA no Telegram. Dicas de apostas, comunidade do Inter para você debater, trocar ideia com a gente e sorteios, prêmios. O próximo vai ser esse par de ingressos para o jogo contra o Colo-Colo, beleza? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!